Boa noite a você que está acompanhando a TV Canção Nova. Nós voltamos com o programa Além da Notícia, aqui direto de Brasília, sempre com um tema de atualidade, importância e do seu interesse naturalmente. Vamos falar hoje sobre economia brasileira. Em que momento nós estamos? Estamos em crise? Entraremos numa grave recessão? Haverá desemprego? Quais são os nossos medos? E o que há de verdade? Estamos de fato em crise? É discurso político da oposição ou não? O que é verdade? Nós vamos conversar, portanto, hoje aqui com dois economistas amigos. Quero cumprimentar já o César Augusto Bergo, economista, professor de especialização em mercado financeiro na Universidade de Brasília e conselheiro do Corecon DF, Conselho de Economia do Distrito Federal. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos à disposição para discutir. Não é a primeira vez, de fato. Então, mais uma vez, uma grata presença que temos aqui. Newton Marques, que é economista também, professor, doutorado em economia pela Universidade de Pernambuco, autor de diversos livros de economia pública, também membro do mesmo Corecon. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite e espero ser convidado, que nem meu amigo César Bergo, mais várias vezes. Senhores, eu quero que já abrir o programa aqui e saudando a nossa família brasileira que nos acompanha, perguntando para os senhores por que a economia brasileira está sendo o tema mais debatido nesse início do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Bom, se eu sendo a primeira vez que estou vendo aqui, então eu passo a falar. Bom, é claro que para nós economistas, todas as vezes que tem uma forte desaceleração na atividade econômica, medida pelo quê? Pela uma queda no PIB, a queda na própria venda dos produtos, dos bens e serviços, quando você tem, combina com elevação de preços, combina com desemprego, combina com déficit público, combina os desequilíbrios que nós falamos na economia, os desequilíbrios macroeconômicos, são justamente quando você tem um desequilíbrio interno, que é medido pela inflação, uma queda na atividade econômica, e o desequilíbrio externo quando você tem problema de balanço de pagamentos. Então, nós temos um fato, é como se você chegasse no médico e perguntasse, depois de ele passar todos os exames, perguntava, olha, eu estou examinando aqui, olha, o colesterol está alto, você está com pressão alta, você tem que fazer isso, tem que fazer um regime, está levando uma vida... Então, vai te passando toda a medicação com relação àquele diagnóstico. Então, o diagnóstico temos que tomar remédios. Por quê? Porque a nossa economia está enferma. Tá? Então, por isso é que nós caracterizamos como uma crise, né? Não nos termos que a oposição talvez até fale, porque politicamente sempre alguém que está do outro lado vai querer mostrar que o diabo é mais feio que parece. Quer dizer, então as coisas são muito piores do que está acontecendo. E o que não quer dizer que o diabo é bonito. É verdade. Mas aí pinta uma situação, né? Esse é um termo que é muito utilizado, apesar que eu estou aqui numa TV católica, mas são termos que são utilizados pejorativamente para mostrar que a situação está ruim. E aí as pessoas tentam dourar a pílula. Entendeu? Então não é essa a questão. Obviamente, o governo vai falar que a situação não está tão ruim assim. E, obviamente, a oposição vai dizer que a situação está pior do que essa que a gente está falando. E nós, como somos técnicos, somos apolíticos do ponto de vista partidários, nós temos que fazer um diagnóstico apropriado, sem paixões. E foi por isso que eu os convidei aqui, viu, César? Por favor. Pegando o gancho que o Newton está colocando, os termos, realmente, a gente vai falar assim da liturgia de mercado, né? Vai misturar as coisas, né? Então, existe uma liturgia no mercado. Eu vejo uma questão importante, a questão política também, porque nós vivemos num regime autoritário e viemos para um regime democrático, onde se escolhe o presidente. Mas as estruturas não mudaram, então continuam ainda centralizadoras. Então uma decisão tem que ser tomada em cima, né? Então você não tem uma distribuição da decisão. Um exemplo que aconteceu agora com a questão energética, né? Você centraliza em cima, diz o que vai ser, o que não vai ser, se vai ter falta de energia, se não vai haver, e você não descentraliza para a ponta que está vivendo o problema para decidir lá na ponta se vai ter ou não uma queda na distribuição de energia. Então, tudo é decidido no modelo de governo central. Então, várias medidas foram adotadas. E muitas vezes, como diz o Newton, você vai adotar uma medida, ela é boa,
Você vai analisar outra, é boa, mas quando é tomada em conjunto, ela pode produzir um efeito nocivo e ruim. E muitas vezes essa avaliação não é feita. Então, muitas medidas foram tomadas nos últimos anos em que o impacto vem agora, a conta está sendo apresentada agora. Você teve desoneração de impostos, tudo bem. Você teve redução da taxa de juros, tudo isso impacta. Por quê? Você vai reduzir taxa de juros, ótimo, o governo vai pagar menos juros. Mas, em compensação, você vai escassear o investimento estrangeiro, porque o capital, para vir para cá, ele quer uma remuneração adequada, de risco. E, então, você tem todo um desequilíbrio que vai sendo provocado por medidas isoladas, e foi isso que eu acredito que implantou essa situação que vivemos hoje, que é as medidas isoladas, agora em conjunto, produziram esse efeito. E quando você precisa tomar os remédios, né, e prescrever os remédios, muitas vezes o paciente não quer receber, porque não acredita no médico. Esse médico está querendo me enganar. Então você vai falar logo de início, aumentando imposto, né? Você aumenta impostos, você, já vai aumentar imposto, aí aumenta imposto de OF. Qual o impacto nisso? Vai aumentar o endividamento. Então você, o ano passado, retrasado, incentivou o crédito, as famílias usaram crédito, mas e aí? Outra coisa, você vai incentivar a troca da geladeira, que vai produzir um ganho de renda, né? Porque vai consumir menos energia. Mas para pagar essa geladeira hoje, ele financiou. E agora, a taxa de juros subindo, como é que ele faz a troca? A famosa troca de um juro alto para um juro baixo. Não tem. O juro está crescendo. Então, vai escasseando. Então, vai ocasionando alguns problemas na administração familiar das finanças, o endividamento, né? E aí vai produzindo esses efeitos que nós estamos vendo aí. Queda no consumo, né? E nós vimos a economia sendo guiada pelo consumo e que eu, pelo menos, não conheço literatura que me diz que você vai adotar o consumo como fonte de crescimento. E foi o que foi feito recentemente. O que foi feito. Então, são medidas pontuais que devem ser analisadas no conjunto, e isso não foi feito. Quero tomar aqui duas frases dos senhores. A nossa economia está enferma, do querido Newton. E sua, as decisões continuam sendo autoritárias, embora a gente tenha saído de um regime que era assim, mas as decisões continuam sendo tomadas de cima para baixo. Bom, quero entender o seguinte, se nós estamos enfermos, onde exatamente, tecnicamente, pediram os senhores, começou esta enfermidade? Por quê? Hoje, se o enfermo não está aceitando que está doente para receber um medicamento, que é um medicamento ruim, de gosto amargo, que é esse de pagar preços mais altos, de juros mais altos, de não ter mais facilidade com o crédito como teve até meses atrás. Se o paciente não está querendo aceitar, talvez o paciente esteja dizendo para si mesmo, mas eu não sou culpado de estar assim. Ou ele é culpado de estar assim. Então eu quero saber onde nasceu essa enfermidade. Isso depois que o Berro colocou, é interessante de que a gente tem que fazer uma análise. O economista, em geral, ele não pode dissociar do lado político, do lado social, entendeu? Não dá para ser como algumas pessoas querem fazer crer. Achar que você estabeleceu uma meta e você tem que ir direto naquela meta. Você leva em consideração. Vamos pegar o caso do médico. Eu sempre, quando eu dou aula, eu sempre faço essa analogia. E é bom para o povo que está em casa também. O médico chega para você e fala assim, olha, você tem um problema de desnutrição. Nada do que eu vou te dar de remédio aqui vai te solucionar. Porra, aí ele fica naquele negócio. Então, ele está doente, mas a questão é que ele está desnutrido. Entendeu? Então, você tem que fazer assim, você tem que se nutrir. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho renda. Eu tenho uma família grande, eu tenho dificuldade. Então, o que vai fazer? Fala assim, olha, remédio não é um paliativo. Talvez você até vá gastar uma coisa transitória, entendeu? Ela não é permanente. Bom, então, o que eu vejo na economia? Quer dizer, cada economista, a gente costuma dizer, entre dois economistas tem 3 opiniões diferentes. Para você ver mais ou menos como é que são as análises. Porque como você trabalha com o comportamento da sociedade, é muito difícil você ter um experimento controlado. Se você está num experimento de biologia, química, física, você vai fazer algumas combinações e chega naquele resultado. Em economia não dá. Você imagine nós 3 aqui. Se por acaso tiver uma medida que tem que ser tomada, cada um vai ter um tipo de comportamento. Então, cada um é representativo da sociedade. Você imagina o que pode acontecer.
É claro que a gente está sendo um pouco rigoroso, mas a gente tem que levar em consideração que a maioria das pessoas não faz necessariamente de forma diferenciada. Você tem uns grupos, mas o governo, ele tenta tomar uma medida. Então vamos pegar o caso do governo Lula passando para Dilma. Eu acho, na minha avaliação, que a presidente Dilma ficou muito influenciada, ela foi cria do governo Lula. No governo Lula, eles fizeram a desoneração dos impostos, aproveitaram uma onda, entendeu? Estava em crescimento a economia, mesmo com a crise. Enfim, você conseguiu surfar bem nas ondas boas. Governo Lula, primeiro mandato, segundo mandato. Já a Dilma já não conseguiu. E olha que ela é economista. Então ela começou a ter problemas do ponto de vista da governabilidade. É uma pessoa que tem dificuldades para ser executiva, talvez até mesmo corroborando o que o César colocou, tem que ser autoritária, porque até é uma questão de herança, tem que tomar... Você tem governos de coalizão, você está com um governo fragmentado. Então imagina o que é 30 e tantas pessoas para você chegar e governar, entendeu? Então um monte de assessores, você fica ouvindo aqueles negócios. Faz isso, faz aquilo, desonera, e não sei mais o que o Lula deve ter feito. Então, na minha avaliação, ela procurou seguir, dar continuidade à política heterodoxa que foi tomada no governo Lula, só que as condições das economias mundial e aqui dentro eram outras. Tentou investir nisso daí, não deu certo. E com isso foi corroendo o tempo, veio o período eleitoral, pronto. Aí, período eleitoral, caiu o próprio, na minha avaliação, a própria grande mídia, os próprios setores conservadores, a classe média, a média alta, disse assim, não queremos que o PT e que a presidente Dilma seja eleita. Quer dizer, essa é a minha avaliação bem, peremptoriamente. Tomaram a medida. Com isso, você desarma os níveis de investimento, tá certo? Porque a taxa de investimento, não pode ser uma hora os planos de negócio, mas você desarma. Fala, vou ver o que vai acontecer. Todo mundo imaginava que a oposição iria ganhar. Tanto que você lembra, eu me lembro que entre nós lá o pessoal já estava montando já os assessores, me chamaram até, olha, tem uma vaga lá que o Arminio já está montando a equipe, quer dizer, entre os economistas. Então estava tudo certo, de repente o negócio esqueceram de combinar justamente com a classe que se beneficiou das transferências de renda, que foi de Bolsa Família, que é justamente a classe mais baixa. Uhum. Então, a grande mídia não alcançava isso de lá. Então, você vê que a diferença foi pouca. Houve uma pressão. Bom, então o que aconteceu? O governo tinha que responder com políticas públicas. E a receita estava caindo. Poxa, a atividade econômica caindo, desarmar os planos de investimento e as despesas aumentando. Qual é? Ela estava com a corda aqui, a água estava aqui, já estava pronto para se afogar. Então a gente pode chegar àquela conclusão, o governo Dilma errou e por isso temos a crise que temos. Claro, errou e teve uma agenda eleitoral também, obviamente, que colaborou. Que colaborou, entendeu? Foi a gota d'água, né? Os governos erram, né? Uhum. Isso aí é uma coisa da democracia. Eu sou da geração, eu não vou falar quando, né? Mas da geração do milagre econômico. Então, nós, né? Então, eu vou chegar e o milagre econômico. Agora, tem um problema maior que em 82, nós tivemos uma moratória. E a gente não acreditava que o país pudesse sair dessa dívida externa. Yeah. E saiu. Então a gente até assustou, que o pessoal fala assim, nós não temos mais dívida? Não, nós temos dívida, só que hoje nós somos credores internacionais. Então muita coisa boa aconteceu para o país. E houve um ufanismo. Quando a gente recebe em 2008 o grau de investimento, o Brasil agora é primeiro mundo. Só que é primeiro mundo na cabeça, porque na realidade não é primeiro mundo. Nós temos muitos problemas a vencer. A Constituição de 88, ela jogou um fardo muito grande no país, questão social. E muitas coisas foram tentando ser cumpridas, né? Trazer mais a classe B, a classe C para o mercado, o governo aumentando o salário mínimo acima do real, sem produtividade. Né? Então, a teoria econômica foi jogada no lixo. Porque você vai aumentar a renda real, tem que aumentar a produtividade. O país começou a perder competitividade com relação aos demais países. Então, escolhe-se a China como parceira, mas a China entope o país de produtos manufaturados e o país passa a ser só um exportador de commodities, sem agregar valor. Então, as commodities, quando estão indo para cima, ótimo, o país... superávit da balança comercial de 20 bilhões, 30 bilhões, maravilhoso. Juntou lá a reserva. Mas agora,
E agora? Como é que está a nossa indústria hoje? A nossa indústria ela não está pronta para o desafio dessa retomada, porque usaram o paliativo do consumo, mas não usaram a questão de fortificar a nossa indústria. Os produtos importados entraram a rodo, quebraram a indústria têxtil, a indústria calçadista, né? Se tentou fazer da construção civil, que ela tem um uso intensivo de mão de obra, né? O grande boom de empregos. E agora vem o problema, porque não tem crédito. Ontem mesmo você está tendo a poupança caindo. E a poupança é o funding do imobiliário, é o funding do crédito rural agrícola barato, não o agribusiness. Mas então você está caindo a poupança, que é um recurso barato para financiar, você vai ter queda de emprego. Tudo isso, a crise, ela foi dada para nós, que começou em 2008, com Lehman Brothers e etc. Mas não é. É uma questão seguinte, a gente quer ser um país de primeiro mundo, mas com recursos de terceiro mundo. O cobertor é curto, nesse sentido. Eu quero justamente continuar esse papo, mas o nosso primeiro bloco já se esgotou. Eu tenho muitas perguntas para os senhores, como por exemplo esta aqui. Houve de fato uma crise internacional que nos afetou. Governo Fernando Henrique Cardoso versus governo Lula. O governo Lula pegou a política econômica de Fernando Henrique ou não pegou e fez com que o Brasil entrasse nessa onda que surfou, mas sem uma estrutura que desse depois o respaldo para esse momento de hoje. E quero saber dos senhores também, a indústria brasileira, como fazer a nossa economia crescer de forma sustentável, porque isso passa pela indústria também, não é? Como fazer isso? É possível nós sairmos dessa crise, mas sairmos da forma certa? E qual é a forma certa? São perguntas que a gente vai deixar para os próximos blocos. Voltamos já já.